Olá, pessoal querido, coisa boa a gente estar junto de novo aqui, né? Veja só, esse título, 6 milagres, a depressão foi embora, por que tem esse título com uma interrogação? Vocês vão ver, na medida que a gente for compartilhando, que eu não posso ter certeza que foi uma depressão, embora todos os médicos com quem eu conversei me disseram que tinha sido uma depressão. Esse tema, eu já dei um testemunho sobre ele há muitos anos, mas foi num tempo que eu não tinha canal no YouTube, então esse testemunho não está no meu canal, mas principalmente, você que porventura já ouviu esse testemunho, eu quero te animar a você ouvir esse de hoje de novo, porque o testemunho que eu coloquei lá há anos, ele foi antes de eu entender tudo o que tinha acontecido. Hoje eu tenho um entendimento bem melhor de todo o ocorrido, tenho detalhes importantes para colocar, né? Então eu acho que vale a pena, mesmo que você já tenha ouvido, vale muito a pena você ouvir hoje. A pergunta que eu faço assim, o que você acha de 6 milagres acontecerem em menos de 24 horas? Quer saber? Que milagres foram esses? E o que aconteceu com a história toda? Fica até o final desse vídeo e você vai entender coisas bastante importantes para a nossa vida com o Senhor. E principalmente para aqueles que sofrem com problemas emocionais. Agora, enquanto a gente não entra para valer no tema, eu queria pedir para você que você não seja indiferente. Compartilha esse vídeo, comenta, se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu. Vamos fazer, gente, esse vídeo chegar a muitos. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas, né? E eu acho que isso que eu estou pedindo para vocês é um esforço bem pequeno. Todos vocês sabem que eu não ganho um tostão com meus canais de YouTube, Instagram, né? Eu, inclusive, nem deveria, porque eu estou muito bem suprido, estou suprido pela igreja. E muitos de vocês sabem que eu não ganho um tostão com esses canais, nem com o YouTube, nem com o Instagram, mesmo porque são canais pequenos, né? Mas a verdade é que eu estou bem suprido, estou muito suprido e não estou fazendo esse trabalho aqui assim por vocação pastoral apenas. Então é muito esforço, quanto tempo eu levei para fazer um roteiro, quanto tempo eu estou levando para gravar, né? Tem todo o trabalho do pessoal da área técnica. Então, gente, por favor, façam esse esforço para que esse vídeo chegue a muitos, ok? Vamos lá então. Todo esse testemunho tem a ver com uma crise muito forte que eu passei no ano de 2015. Eu não me lembro bem qual foi a data, foi por volta de agosto, no máximo setembro, mas eu acho que foi em agosto. De uma hora para outra, meu coração disparou. E começou a bater a 140 batidas por minuto. Gente, isso era o batimento cardíaco que eu tinha em momentos que estava fazendo exercícios, que estava fazendo uma caminhada forte, ou que estava nadando, né? Então, aconteceu assim, sem nada, do nada, né? Por causa de um susto que eu tomei, acho que foi inclusive uma flecha que entrou dentro da minha cabeça, eu vou explicar isso detalhadamente para vocês, né? Mas assim, de uma hora para outra eu não conseguia mais respirar e me veio uma flecha, que eu acho que pode ter sido uma flecha do diabo, dizendo: você nunca mais vai conseguir respirar direito. E me deu uma crise, uma fobia, meus batimentos foram a 140 e não baixavam mais. Além disso, nesse dia eu comecei a passar por uma violenta inapetência. Eu digo assim, a crise toda durou para valer uns 12 dias, né?
E nesses 12 dias eu só perdi 5 quilos, porque eu não comi nada. Até para tomar água era difícil para mim. E a crise se manifestava assim, como uma agonia tão grande, uma sensação de agonia ou de, sei lá eu, de ansiedade tão grave, tão grande, que eu simplesmente não conseguia ficar mais do que 3 minutos num lugar. Eu tentava me distrair, eu sentava na frente do computador para olhar os e-mails, tentar responder e-mails. 3, 4 minutos eu tinha que levantar correndo. Aí eu ia sentava na minha bicicleta ergométrica para fazer exercícios e tentava ficar ali mais 3 ou 4 minutos. Eu tinha que sair. Aí eu ia ler a Bíblia. Aí eu ia tentar orar, não conseguia orar. Minhas orações eram todas assim, de 5 segundos, no máximo 10 segundos orando. Vou, inclusive, contar qual foi a oração principal que eu fiz nesse período, né? Mas, assim, eu lembro bem que a minha maior preocupação nem era o que eu estava passando, era a minha esposinha, que estava dentro de casa vendo o marido andando para cá, para lá, completamente pilhado, né? Eu até, às vezes, respirava fundo, ia lá, fazia um carinho nela, dizia, não te preocupa, amor, depois vai passar, eu vou ficar bem. Mas eu digo, poxa, se eu seguir com essa piração aqui, minha esposa vai ficar mal também. Então, gente, vamos logo começar a falar dos milagres, tá? Eu vou relatar para vocês 6 milagres. Um aconteceu em todos os primeiros dias, até o 11º dia, e o restante aconteceu no 12º e no 13º dia. Tá? O primeiro milagre que eu comecei a ver, todos os dias, foi assim, eu tinha um irmão que todo dia tinha uma palavra de Deus para me dar. Eu estou me referindo aqui ao nosso querido companheiro de ministério aqui, conhecido na igreja como Vado. Tá? O Vado, coitado do Vado, o Vado sofreu naquele período porque quando eu vi da primeira vez que ele me falou que aquilo, a palavra dele me trouxe assim literalmente um relaxamento, né? Foi palavra de Deus. Aí o que eu fiz? Geralmente eu ouvia o Vado à noite e depois ficava bem até a hora de dormir. Tá? Mas no outro dia já acordava mal, eu dizia, preciso ouvir Vado de novo. E o que ocorreu? O Vado, eu tenho certeza que ele buscou a Deus, coitado, eu estava dizendo, né? Ele estava super atarefado, cuidando de 2, 3 negócios dele ao mesmo tempo, se dedicando a alguns irmãos, pastoreando pessoas, e eu ficava atrás dele todos os dias. Ele tinha ainda que orar e buscar uma palavra para me dar, né? Então, aí foi o primeiro milagre. Eu penso que Deus usou Vado com profecia, todos os dias. Então, todos os dias eu ia atrás dele, mas todos os dias Deus dava uma palavra para ele, e aquilo confortava meu coração, me dava uma expectativa totalmente diferente, e com certeza aquilo veio da parte do Senhor. Vamos então ao segundo milagre, tá? Que aconteceu no 12º dia desse processo. Era um domingo, assim, e foi um clímax, foi o pior momento, eu creio, né? Porque eu morava num lugar próximo de uma baixada, e naquela baixada tinha ali uma população muito intensa, né? E geralmente esse pessoal às vezes fazia um sambão, fazia um negócio lá, e a gente via que porque o som subia da baixada e o vento trazia para dentro da nossa casa. E justamente no dia que eu estava mais pilhado, subiu dessa baixada um sambão. Mas pensa num sambão intenso, dava a impressão que tinha uma escola de samba dentro da minha casa. Então, eu já estava em uma agonia grande, né? Entra um sambão daqueles, eu já estava pilhado, eu acabei entrando em desespero.
E nesse momento de desespero, eu fiz uma oração desesperada. Eu nunca imaginei que eu podia orar desse jeito, eu nunca imaginei que eu um dia falaria com Deus dessa forma, né? Eu acho assim que Deus foi muito, muito misericordioso me ouvir e me responder a oração, né? Por causa da forma com que eu orei, né? E como foi? Eu virei para Deus num momento de agonia, socado dentro do meu quarto, fechado lá. Eu disse: ó Deus, não dá para viver com isso. E mais, eu não vou viver com isso. Não tem como viver com isso e eu não vou viver com isso. A menos que o Senhor me queira ir dentro de um manicômio ou coisa parecida. E outra coisa, Senhor, eu não posso me matar. Porque se eu me matar, eu me torno um criminoso e eu sei que eu vou para um lugar pior que eu estou aqui. Embora eu já me sentia assim, como que na sucursal do inferno, né? E eu disse mais, eu disse: Senhor, só tem uma saída, né? Se o Senhor não vai me curar desse negócio, só tem uma saída. Eu não vou viver com isso e não vou me matar. A única saída é o Senhor me matar. Nesse momento, eu lembrei que eu já tinha, né, aqueles que me conhecem mais, já ouviram meu testemunho de como eu fui um homem desenganado pela ciência, declarado como um homem morto por causa de um câncer há quase, sei lá, quase 50 anos atrás, né? E eu falei para o Senhor: eu já conheço o Vale da Sombra da Morte. Aquilo lá não é nada comparado com o que eu estou passando aqui. Olha, Senhor, me devolve para lá, joga um câncer em cima de mim, me devolve para o Vale da Sombra da Morte, que eu já conheço, eu sei como tratar, né? Mas me tira disso aqui, não tem como eu ficar aqui. Repito que eu nunca imaginei que um dia eu ia falar com Deus dessa forma, né? Então foi um grande desespero que me levou a fazer esse tipo de oração. E foi neste momento, depois de haver feito essa oração, que aconteceu o segundo milagre. Eu tive uma visão. Eu vi uma mulher como se fosse uma mulher que estava naquela festa, que estava me deixando pilhado, né, com o ruído. A mulher estava, eu lembro, estava com shorts jeans. A mulher não estava numa posição, numa aparência sensual, não era isso. Ela estava mais, a imagem me comunicou, era a imagem de uma pessoa que estava ali quase como uma cativa, né? Ela estava numa festa, estava com um copo de cerveja na mão e estava assim, não estava requebrando com sensualidade, mas estava dançando ali. E eu logo entendi que aquela visão tinha a ver com a realidade de uma mulher como aquela, que estava ali, cercada de homens que com certeza não tinham a mínima preocupação com ela, não tinham o mínimo amor por ela. Pelo contrário, é gente que estava ali de olho no corpo dela ou coisa desse tipo, né? Foi assim que eu tive essa visão. Eu ouvi a voz de Deus interior, não foi uma voz audível assim aos ouvidos naturais, né? Mas foi muito claro para mim, Deus me perguntando: e o que você está fazendo por ela? Então eu estava pilhado, eu estava incomodado com aquele barulho, mas eu não estava pensando nas pessoas que estavam ali. E nesse momento que veio essa pergunta, gente, é como se umas 1000 fichas foram caindo. Olha, não levou nem 3 segundos, no máximo 2 segundos, eu entendi um monte de coisa, né? Eu não tinha percebido ainda que havia algumas lutas dentro da igreja que eu tinha abandonado, né? Que lutas, como que eram, por quê? Isso vai ficar para o próximo vídeo. Tá? No próximo vídeo eu vou entrar nesse detalhe. Hoje eu quero contar aqui dos milagres e da libertação que o Senhor trouxe. Tá? Mas o que aconteceu? Na hora que Deus perguntou isso,
Eu entendi que, tendo deixado de lado algumas lutas, eu estava deixando a igreja à mercê de enfraquecimentos sérios. E é a igreja que é a esperança nessa terra aqui para os perdidos. Eu não estou dizendo que ela é a esperança no lugar de Jesus Cristo. Não, isso deixamos para a igreja católica fazer isso. Pelo contrário, mas eu estava entendendo que é a igreja que leva a mensagem de Cristo. E se a igreja está enfraquecida, ela vai cada vez menos enviar essa mensagem. Tá? Então, o que ocorreu? Eu percebi que tinha um erro sério meu. Eu não entendia bem ainda qual era o erro, tá? Mas eu entendi. Eu tinha deixado de fazer o que Deus queria que eu fizesse pela igreja. E a consequência é que a igreja diminuía o seu alcance. E diminuía o alcance da igreja aquela mulher que eu estava tendo na minha visão, que possivelmente estava lá naquele sambão. O resultado desse milagre, gente, não foi uma cura, que era o que eu estava querendo, me livrar daquele negócio. O resultado desse milagre, primeiro, foi essa conscientização que eu tive, tendo a visão e ouvindo Deus me falar sobre a visão. Tá? Foi um milagre já praticamente duplo, aí, embora eu estou contando aqui como um milagre. Né? Mas eu percebi que havia algo grave aos olhos de Deus, que eu não entendia completamente, tá? Mas eu mudei completamente a minha oração. Olha, ao invés de ficar praticamente exigindo de Deus alguma coisa, dizendo, tu vai me matar, ou vai me curar, ou vai me matar. Ao invés disso, rapidinho, o Espírito Santo me levou para um lugar de humilhação. Tá? Eu entendi que eu tinha erros e que eu seria julgado pelo Senhor, tá? Porque Ele estava me cobrando algo claramente. Tá? E qual foi a oração que eu fiz? Vejam só, eu fiz uma oração curtíssima. Essa oração durou 3 segundos. Eu disse, Senhor, me dá uma nova oportunidade. Eu não entendia completamente qual era a oportunidade, o que Deus ia me cobrar, quão grave ou não era o meu erro. Eu só entendi que Deus estava me cobrando algo que eu não estava fazendo. E eu pedi ao Senhor para que Ele me desse uma nova oportunidade. Foi bem assim, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma nova oportunidade. Então, a partir dessa oração, a resposta dessa oração foi um terceiro milagre, tá? Que foi na manhã do dia seguinte. O dia seguinte eu levantei, acho que lá pelas 7 da manhã, e fui fazer o que eu sempre fazia quando levantava. Ao invés de ir logo procurar o Senhor, eu ia primeiro olhar os e-mails, né? Depois eu tive que corrigir isso aí. Mas eu me levantei da cama, fui direto para o escritório e estava lá um e-mail de Daniel Divano. Para alguns que não sabem, alguns que estão chegando agora, eu costumo dizer que Daniel Divano é meu irmão major, porque ele é um irmão lá de Buenos Aires. Lá, quando um irmão é mais velho, mais maduro, né, a gente costuma dizer, eles costumam dizer, chamar de irmão major, tá? E o que ocorreu? Eu sempre disse que Divano é esse irmão para mim. Foi desde o falecimento de Ivan Baker até hoje. Esse irmão tem esse lugar no meu coração e na minha mente. E ele me manda um e-mail no dia seguinte àquela oração, me dizendo no e-mail que ele recebeu uma mensagem para mim que ele não estava entendendo. Tá? Ele achou muito estranho,
ele achou esquisito, mas ele disse que enquanto orava para mim, ele ouviu Deus falando com ele. E ele inclusive achou tão estranho que ele disse: ó, Marcos, se não tiver nada a ver, esquece, deixa para lá. Mas eu não quero deixar de botar o que veio ao meu coração, tá? E aí ele conta no e-mail que ele estava orando e Deus diz para ele assim: diga ao Marcos que eu dou a ele uma nova oportunidade. Irmãos, eu fiz aquela oração no domingo, não havia contado nada para ninguém, não tinha falado nada sobre aquela oração. E no dia seguinte, Deus me responde, uma oração simples, uma oração desesperada. Deus não estava ainda confirmando que eu estava livre daquele sofrimento, mas Deus estava prometendo. Deus estava dizendo: diga ao Marcos que eu dou a ele uma nova oportunidade. Irmãos, nessa hora eu fiquei perplexo, felicíssimo, né? Meu coração se encheu de uma nova expectativa e eu pensei assim: uau, eu estou mesmo dentro de um túnel, foi Deus que permitiu e ele já me disse que vai me tirar daqui. Eu como que vi, irmãos, assim, uma luz no fim do túnel. Foi assim que eu interpretei, né, esse milagre. Deus, o problema era realmente relacionado a um erro meu. Deus estava me corrigindo desse erro. Ele tinha ouvido minha oração, tá? E estava de imediato me respondendo a oração que eu tinha feito. Ah, irmãos, quão maravilhoso é esse Deus, quão misericordioso e paciente. Imagina eu orar para ele, eu falar com ele do jeito que eu falei, e ele com toda a paciência, me estendendo sua graça e sua misericórdia. Amados, esse é não apenas o meu Deus, esse é o teu Deus. Esse é o Deus daquele irmão, daquela irmã, daquele jovem, daquela pessoa idosa que você conhece, que está passando por angústias semelhantes a essas. E é necessário que cada um entenda que esse é o nosso Deus. Ele ouve nossas orações e as responde e explica o que está fazendo ou o que vai fazer, ou às vezes o que ele não vai fazer. Agora eu quero falar rapidinho aqui do quarto milagre, que aconteceu logo após a leitura desse e-mail. Gente, eu falei aqui que eu tinha perdido 12 quilos em 5 dias, porque eu não comia nada, mal e mal conseguia beber água. Assim que eu li esse e-mail, o primeiro sinal de restauração aconteceu. Eu senti fome, levantei dali, fui para a cozinha, preparei um belo café da manhã e me alimentei tranquilamente pela primeira vez depois de 12 dias de angústia. Vamos também logo aqui para o quinto milagre, que depois de comer, gente, eu tive sono. Eu tinha passado a noite toda dormindo, eu tinha dormido bem, só que tinha muito tempo que eu não conseguia dormir sem remédios, tá? E ocorreu assim que logo depois que eu comi, eu tive sono e fui me deitar. E eu tenho que contar aqui, tá? Até hoje, eu tenho lá a minha interpretação, talvez eu explique melhor no próximo vídeo também, mas eu fiz uma oração que estava assim, dentro da minha cabeça. Eu orei de forma humilhada, eu não orei ao Senhor assim, com nenhum tipo de palavreado presunçoso, né? Como eu acho que eu tinha feito no dia anterior. Mas eu disse assim: Senhor, eu não entendo, tem uma coisa que eu não entendo. É necessário que tu saiba que eu sei que tu está certo, eu não tenho nenhuma dúvida que tu está certo, tá?
mas eu queria abrir meu coração e dizer para o Senhor que eu nunca entendi esse negócio de ao Senhor agradou moê-lo. Quando a palavra de Deus fala a respeito do teu filho, né, que tu te agradaste em moê-lo. Eu não consigo, é difícil para mim entender, mas eu tenho completa certeza de que tu estás certo. Hoje eu já nem faço mais essa pergunta. Eu creio que possivelmente eu já entendi a resposta disso aí. Mas o interessante é que eu fiz essa oração ao Senhor, Ele não me disse nada e eu terminei a oração e, sem remédio nenhum, eu dormi. E agora vamos contar então o sexto milagre. Foi que eu dormi e quando eu acordei, eu creio, não foi sonho, eu creio que foi mais uma visão, tá? Porque eu já estava acordado, eu estava bem consciente de mim, que eu tinha recém-acordado, mas ainda com os olhos fechados, eu vi escrito na minha frente, Salmo 40, estava assim, Salmo 40, versículo 1 e 2. Eu digo, uau, Deus está falando comigo de novo. Levantei de imediato e fui imediatamente conferir o que está escrito lá. E eu quero ler aqui para vocês o que está nesse salmo. O salmo diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu tenho que ser verdadeiro aqui. Eu entendi que a primeira parte não se referia a mim, porque eu não tinha esperado confiantemente pelo Senhor. Eu estava começando a esperar agora que Ele havia prometido. Aí eu comecei a confiar. Mas quando diz que Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro, estava na cara. Ele estava dizendo, ouvi a tua oração e vou respondê-la. Né? Aí, mas mais forte foi o versículo 2, que diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Pois, irmãos, eu digo, tá na cara que esse salmo Deus está dando para mim. Porque era assim que eu me sentia dentro de um buraco. Eu dizia que o Vale da Sombra da Morte era melhor do que aquilo. Eu estava, assim, numa situação tremendamente difícil, né? E o Senhor estava dizendo, eu vou te colocar teus pés de novo sobre a rocha e vou te firmar os passos. Bendito é o Senhor. Então, a partir dali eu li também o versículo 3, que eu creio que começa a se cumprir posteriormente, que o versículo 3 diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, e completa assim: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, esse versículo também, após aquela experiência, ele cresceu muito dentro de mim e ele é a razão de eu estar aqui hoje falando. Porque o Salmo diz, muitos verão essas coisas. Ou seja, aqueles que estão ouvindo esse testemunho podem ser alcançados pelo Senhor. E aqui diz o quê? Duas coisas. Temerão, que foi o que me aconteceu, né? Quando o Senhor me falou que eu estava errando através daquela visão que Ele me deu de uma mulher que não estava sendo alcançada pela igreja, eu temi o Senhor, eu temi tanto ao Senhor que eu disse, Senhor, me dá uma chance. Não discuti, não conversei, me dá uma chance. Foi a primeira coisa, né? E aqueles que ouvem isso pode talvez terem que orar para saber se Deus está querendo corrigir alguma coisa na sua vida ou não. E a outra parte, confiarão no Senhor. Eu tenho compartilhado, principalmente com pessoas, eu tenho compartilhado pessoalmente com algumas pessoas que passam por crises sérias, emocionais.
E eu percebo que ao dar esse testemunho, a confiança da pessoa, ela cresce. Então eu tenho visto, depois dessa dificuldade toda que eu passei, eu tenho visto que o testemunho dessas coisas ajuda os irmãos a temerem e a confiarem no Senhor. Bom, gente, o que a gente pode tirar de prático, né? Que eu tirei para mim, estou compartilhando porque eu penso que todos podem tirar algo prático desse testemunho. Um é auxiliar aqueles que sofrem dificuldades desse tipo, né? Vado me auxiliou demais, e Vado sempre tinha uma palavra de Deus, ele conhecia muita coisa que envolvia a minha situação pessoal, a minha situação ministerial, tá? E ele foi um socorro muito grande. Outra lição, em meio aos maiores sofrimentos, nós temos que estar sempre dispostos a buscar a verdade do Senhor sobre nós. Isso é fundamental. Deus me deu uma visão porque eu não estava enxergando bem a minha realidade, tá? Que eu estava em falha com Ele. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que Deus atua em meio a uma fé pequena. Nesse testemunho, vocês podem ver uma atuação de Deus sobrenatural, milagrosa, repetida, 6 milagres distintos, mas vocês veem também o tamanho da minha fé. A minha fé era tão pequena que eu não tinha nem assim expectativa de pedir para ele me curar. Já falei logo, me mata então, se não vai me curar, me mata. Então, olha a pequenez da minha fé. E olha o que Deus fez, mesmo com uma fé tão pequena. Outra coisa, Deus, ele está conosco. Eu não sabia, me sentia só, me sentia desesperado, mas em nenhum momento Ele estava longe de mim. O Senhor está perto daqueles que o amam. Essa é a sua promessa. O Senhor estava comigo. E eu quero dizer para você que ama a Deus, que teme a Deus, o Senhor está com você. Tá? Mais uma coisa prática, os milagres estão presentes. Gente, nas primeiras vezes que eu dei esse testemunho, em conversas pessoais, né? Uma vez numa reunião da igreja aqui, que foi gravada, mas eu nunca tinha pensado. Hoje eu fui escrever, o que eu vou dizer para os irmãos aqui? Fui fazer um roteirinho, né? E comecei a contar os milagres e eu nunca tinha reparado. Eu pensava sempre naquele milagre maior, que não foi a minha visão, né? O milagre maior foi o Daniel Divano lá no outro país. Eu recebi uma palavra de Deus para mim, que era a resposta de uma oração que eu estava fazendo. Isso aí foi um milagre absurdo, foi um negócio grande demais. Mas depois que eu fiz a contagem, que eram 6 milagres, eu pensei assim, poxa, como a gente é ruim de ver os milagres. Eu nunca contei como eu estou contando hoje, que foram 6 milagres. Os milagres estão presentes, irmão. Quando a gente não vê que Deus está falando, que Deus está atuando, nossa fé pode esmorecer. E alguns dizem assim, por que não tem os milagres como tinha lá no tempo dos apóstolos? A intensidade ali foi única. A intensidade do tempo apostólico, ela foi única. Tá? Agora, que nós estamos cheios de milagres à nossa volta é uma coisa interminável. E ainda agora, talvez em agosto, eu quero trazer no meu canal o testemunho de um irmão aqui que sofreu muito. E assim, teve à beira do caos e da morte várias vezes. E Deus foi fazendo milagres, foi fazendo milagres. Vou trazer esse testemunho dele para vocês logo, logo. Tá? E para terminar assim de aplicar, gente, não esmoreça na aflição. Seja uma aflição física, seja uma aflição familiar. É normal que você se entristeça. É normal, inclusive, que você se angustie. Mas eu quero dizer assim, não esmoreça. Esmorecer é desistir, é
assim, jogar a toalha. E eu tinha feito isso. Vou contar no próximo vídeo que coisa errada que eu fiz jogando a toalha, tá? E em que tipo de coisa que eu tinha jogado a toalha. Então, não esmoreça. E aqui encerrando, lembrando desse próximo vídeo, tá? Porque o tema vai ser por que eu precisava de uma nova oportunidade. Que erro eu estava cometendo? Qual a gravidade desse erro? Acima de tudo, como é que Deus vê esse tipo de erro? Como Deus interpreta, como Deus nos lê se cometemos esse tipo de erro? Gente, aqui vai ser uma advertência muito grande a todos aqueles que ocupam lugares de liderança dentro da igreja, tá? Mas antes que esse vídeo saia, né? Gente, coopera agora, né, gente? Compartilha, comenta, dá o seu like, né? Te inscreve no canal, para que nós cheguemos a outros. Queremos chegar a mais pessoas que necessitam da palavra do Senhor.